Estudo do livro de Urântia, sobre o Pai Universal, parte 1, subdocumento 3. Deus é um Espírito universal. Deus é Espírito. Ele é uma presença espiritual universal. O Pai Universal é uma realidade espiritual infinita. Ele é o soberano eterno, quer dizer, relativo à eternidade, soberano eterno, imortal, invisível e o único Deus verdadeiro. Ainda que sejais a prole de Deus, não deveis pensar que o Pai seja como vós, na forma e no aspecto físico. Porque foi dito que fostes criados à sua imagem. No entanto, sois resididos pelo monitor misterioso, vindos da morada central, da sua eterna presença. Bem, por que existe essa expressão, né, que fomos feitos à imagem do Pai? Sim, fomos feitos à sua imagem, mas seremos essa imagem quando atravessarmos todo o universo e chegarmos em Avona, no paraíso. Os seres espirituais são reais, apesar de invisíveis aos olhos humanos, mesmo não sendo de carne e osso. Disse o vidente de outrora: ei-lo aqui, ele passa ao meu lado e eu não o vejo. Ele me ultrapassa, mas não o percebo. Podemos observar constantemente as obras de Deus. Podemos ser extremamente conscientes das evidências materiais de sua conduta majestosa, mas raramente podemos contemplar a manifestação visível da sua divindade. Bem, ele aqui está falando agora não de deidade, está falando de divindade, né? Divindade é a face de Deus que se aproxima mais de nós, né? O que nós mais entendemos como Deus. Nem mesmo ver a sua presença, a presença do Espírito que ele delegou para residir aos homens. O Pai Universal não é invisível porque esteja escondendo-se das criaturas inferiores, que têm apenas capacidades materiais reduzidas e dons espirituais limitados. A situação antes é: vós não podeis ver a minha face, porque nenhum mortal pode ver-me e viver. Nenhum homem material pode contemplar o Deus Espírito e preservar a sua existência mortal. Bem, nós poderemos ver o Pai quando chegarmos no paraíso, porque também seremos espíritos puros, do mesmo grau que o Pai do paraíso. É impossível aos grupos mais simples de seres espirituais e a qualquer ordem de personalidades materiais aproximarem-se da glória e do brilho espiritual da presença personalidade divina. Ele está falando de personalidade. O Pai, né, tornou-se uma personalidade quando ele criou o seu Filho unigênito, o único que foi criado. O Filho tornou-se uma pessoa para o Pai e o Pai tornou-se uma pessoa para o Filho. A luminosidade espiritual da presença pessoal do Pai é uma luz da qual nenhum homem mortal pode aproximar-se, que nenhuma criatura mortal tenha visto ou possa ver. Mas não é necessário ver Deus com os olhos da carne para discerni-lo pela visão da fé da mente espiritualizada. A natureza espiritual do Pai Universal é compartilhada plenamente com o seu eu coexistente, que é o Filho Eterno do Paraíso, a segunda pessoa da Trindade do Paraíso. Ambos, o Pai e o Filho, da mesma maneira, compartilham o Espírito Eterno e Universal, plena e irrestritamente, com a sua personalidade conjunta coordenada, o Espírito Infinito, quer dizer, a terceira pessoa da Trindade do Paraíso, Pai, Filho e Espírito Infinito. O Espírito de Deus é em si, por si próprio, absoluto. No Filho é inqualificável.
no espírito é universal, e em todos e por meio de todos ele é infinito. Deus é um espírito universal. Deus é a pessoa universal. A realidade pessoal suprema da criação finita é espírito. A realidade última do cosmo pessoal é espírito absoluto. Apenas os níveis da infinitude são absolutos, e apenas em tais níveis existe unicidade de finalidade entre matéria, mente e espírito. Ele está falando, da trindade do paraíso, do Pai, Filho e Espírito infinito, que são entidades absolutas no paraíso. Nos universos, Deus, o Pai, é em potencial o supracontrolador da matéria, da mente e do espírito. Somente por meio do imenso circuito da sua personalidade é que Deus lida diretamente com as personalidades da sua vasta criação de criaturas de livre vontade. No entanto, fora do paraíso, ele é contatável apenas nas presenças das suas entidades fragmentadas. Por que isso? Porque, veja bem, o Pai delega para os seus filhos criaturas ou seus coordenados, para lidarem com seus filhos netos, com seus netos, que são os filhos de Micaéis, que somos nós, nos universos locais. Ele delega para eles. A vontade de Deus na vastidão dos universos. Esse espírito do paraíso, que reside na mente dos mortais do tempo e que impulsiona a evolução na criatura sobrevivente de uma alma imortal, é da mesma natureza e divindade que o Pai universal. Por que ele falou uma criatura sobrevivente? Porque ele está falando daqueles que sobrevivem e que vão chegar até o paraíso. Por que a gente está falando isso? Porque nem todos vão chegar ao paraíso. O Pai nos deu o livre-arbítrio para que pudéssemos escolher até nem fazer a sua vontade. Existe um mandato que é sede perfeito como eu ser perfeita. A gente nem precisa, aqueles que não quiserem ir para o paraíso, não precisam ir, mas também não vão sobreviver. O que restar dele vai para a face do Supremo nos 7 superuniversos. No entanto, como as mentes dessas criaturas evolucionárias originaram-se nos universos locais, elas devem alcançar a perfeição divina, realizando as transformações experienciais, nos mundos de experiência, de alcance e de realização espiritual, que são o resultado inevitável da escolha da criatura de fazer a vontade do Pai nos céus. Na experiência interior do homem, a mente encontra-se vinculada à matéria, e as mentes vinculadas assim à matéria não podem sobreviver ao perecimento mortal. Abraçar a técnica de sobrevivência é fazer as transformações na mente mortal e os ajustamentos da vontade humana, por meio dos quais tal intelecto consciente de Deus deixa-se gradualmente ensinar pelo Espírito e finalmente deixa-se guiar por ele. O ajustador do pensamento é uma fagulha do Pai que vive na nossa mente, e que faz esse trabalho de atração para que possamos seguir na nossa evolução e cada vez mais nos tornarmos espirituais. Essa evolução da mente humana, a partir da associação material até a união com o Espírito, resulta na transmutação das fases potencialmente espirituais. Nós somos, praticamente materiais, mas também somos uma potência que podemos nos tornar espíritos puros, à medida que evoluirmos, nos universos. Da mente mortal, nas realidades moronciais da alma imortal. A mente mortal, se for subserviente à matéria, está destinada a tornar-se cada vez mais material e, consequentemente, a sofrer uma extinção final da personalidade. A mente entregue ao espírito está destinada
a tornar-se cada vez mais espiritual e finalmente a realizar a unificação com o Espírito Divino, que é sobrevivente e que é o guia para, desse modo, conseguir-se a sobrevivência e a eternidade de existência da personalidade. Eu procedo do Eterno e tenho repetidamente retornado à presença do Pai Universal. Em teoria, vós podeis pensar em Deus como Criador, pois Ele é o Criador pessoal do paraíso e do universo central da perfeição. Mas os universos do tempo e do espaço foram todos criados e organizados pelo corpo do paraíso de filhos criadores. Quem são esses filhos criadores? No nosso universo local, nós temos um desses filhos, que a gente conhece aqui como Jesus Cristo, ele se chama Micael, mas aqui, quando ele esteve conosco, nós o conhecemos como Jesus Cristo. O Pai Universal não é o criador pessoal do universo local de Nebadum. O nosso universo chama-se Nebadum, e quem criou o nosso universo local foi Micael, que é o mesmo que Jesus, o Cristo. O universo no qual vós viveis é a criação do seu filho Micael. Ainda que o Pai não haja pessoalmente criado os universos evolucionários, ele os controla por meio de muitas das suas relações universais e por meio de algumas das suas manifestações de energias físicas, mentais e espirituais. Deus, o Pai, é o criador pessoal do universo do paraíso. E em associação com o Filho Eterno, é o criador de todos os outros criadores pessoais de universos. Nós temos 700 mil universos, Então, o Pai com o Filho criou a ordem dos Micaéis para que eles pudessem criar, cada um deles, um universo local. E o nosso chama-se Nebadum. Como controladora física, no universo dos universos materiais, universo dos universos, ele fala do paraíso Avona. A primeira fonte centro, que é Deus, funciona nos moldes originais da ilha eterna do paraíso. E por meio desse centro absoluto de gravidade, o Deus eterno exerce o supercontrole cósmico do nível físico. Igualmente no universo central e em todo o universo dos universos. Quer dizer, o Pai é o controlador total do paraíso, de Avona e dos 7 superuniversos. Enquanto mente, Deus atua por meio da deidade do Espírito Infinito. Como Espírito, Deus manifesta-se na pessoa do Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, e nas pessoas dos seus filhos divinos, do Filho Eterno, que são os Micaéis. Essa inter-relação da primeira fonte centro com as pessoas e com os absolutos coordenados do paraíso, em nada exclui a ação pessoal direta do Pai Universal em toda a criação e em todos os seus níveis. Por meio da presença do seu espírito fragmentado, o Pai Criador mantém um contato direto com os seus filhos criaturas e com os seus universos criados.